Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar, tá? A todos os irmãos aí deste grupo, tá? Desta página. Que o Senhor possa enriquecer a sua vida de bênçãos espirituais, tá? Que Deus possa abençoar você em todas as áreas da tua vida, tá? Que você venha ser um jovem, uma pessoa a cada vez mais alcançadas pelas misericórdias do Senhor, tá? E hoje eu queria bater um papo com vocês, tá? Acerca da palavra de Deus, que é viva e eficaz, tá? Eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, tá? Muitos jovens, tá? Assim como eu tenho certeza que tem muitos jovens também assistindo, tá? E eu tenho certeza que Deus, ele vai operar, tá? Através do seu Espírito Santo, através da palavra de Deus. E como vocês podem ver no título do vídeo, tá? Vamos falar um pouco sobre servir a Cristo, vamos falar um pouco sobre religião, tá? Porque muitas pessoas confundem nos dias atuais bastante isso, tá? As pessoas acham que servir a Cristo é estar servindo uma religião, é estar seguindo uma religião, tá? E a gente sabe que a gente que somos conhecedores, né, da palavra e que nos esforçamos para praticá-la, a gente sabe que servir a Cristo não é seguir uma religião, tá? Minha irmã Adriana, tá? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá? Então, meus irmãos, para podermos entender, tá? Vamos ler alguns versículos bíblicos, tá? Da palavra de Deus. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos fala e nos orienta acerca destas coisas, tá? Primeiramente, abra comigo, tá? Tô fazendo a live aqui segurando com a mão, tá? Evangelho de Jesus Cristo, tá, meus irmãos? Se inscreveu Mateus, capítulo 27, capítulo 28, na verdade, onde Jesus fala com seus discípulos, tá? Da sua missão de levar a palavra, de pregar a palavra, tá? Jesus disse: portanto, ide fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Abra comigo também, meus irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo. Se escreveu Marcos, seu capítulo, já no finalzinho, tá? Só para vocês poderem entender a dimensão que é isso aqui, irmãos. Marcos, capítulo 16. Versículo 15, que vai nos falar: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Olha só, mais uma ordenança do Senhor, tá? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Cá no livro na primeira carta de Paulo, de João, tá? Capítulo 2, versículo 4, vamos falar: aquele que diz conhecê-lo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A gente vemos, tá? Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos que no Velho Testamento o Senhor, ele usou os profetas, tá? Ele usou a lei, tá? Para que as pessoas pudessem guardar a sua palavra, para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus cada vez mais, tá? O Senhor deu a lei a Moisés, e observe que o povo ele vivia numa devastidão, tá? Uma vida de iniquidade muito grande,
E o Senhor, ele concedeu a Moisés as leis com os 10 mandamentos, tá? E a gente observa que até então o povo estava seguindo, tá? Mas o povo, sempre com o coração endurecido, começou a se afastar da palavra de Deus, começou a se afastar da presença do Eterno. E aí a Bíblia vai dizer que Deus levanta profetas para exortar o povo, para que o povo se voltasse para Deus novamente, para que o povo parasse de adorar aos outros ídolos, de servir a outros deuses, de matar, de roubar, de se prostituir e de fazer coisas que eram desagradáveis aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor, meus irmãos, vai nos dizer que no Novo Testamento, tá? Que o Senhor, ele levanta o sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por mim, morreu por você naquela cruz do Calvário. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele carregou sobre si as nossas iniquidades, tá? Ou seja, aquilo que nós não conseguiríamos fazer, o preço que nós não conseguiríamos pagar, Jesus, ele pagou naquela cruz do Calvário por mim e por você. Louvado seja Deus, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de nos arrepender e de nos voltarmos novamente para Ele. Porque era necessário, tá? Cristo padecer por nós, tá? Para que hoje a porta da graça estivesse aberta, tá, meus irmãos? E ela ainda continua aberta até a volta do Messias, tá? Mas vamos chegar lá no texto que eu acabei de ler e no título que você acabou de ver, tá? Onde a palavra de Deus, tá? Vai nos falar que Jesus, ele parte para o Pai, mas ele deixa uma ordenância, tá? Lá a gente vê que Jesus, ele fala que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, tá? Ele deixaria o seu Espírito Santo, Consolador, aquele que nos ajudaria nos momentos difíceis, tá? E Jesus também falou com os seus discípulos, tá? Para permanecer em Jerusalém, até que do alto ele fosse revestidos de poder. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar, cá no Evangelho de Mateus, que Jesus, ele manda os discípulos ir pregar o Evangelho a toda criatura. E vemos também que Jesus, ele manda guardarmos os seus mandamentos, tá? Então, meus irmãos, tudo, tá? Que é feito hoje em dia através da palavra de Deus é para nós nos enxergarmos a Deus, para que as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, aqueles que não creem que Jesus, ele muda, que Jesus transforma, que Jesus liberta, tá? Tudo é através da palavra de Deus e do seu Espírito Santo, tá? Isso é um mandamento bíblico, tá? Mas hoje em dia a gente vê que as pessoas, tá? Elas têm uma visão de que quando alguém chama, tá? Faz um convite para ir a uma igreja, para assistir um culto, para ouvir a palavra de Deus, as pessoas logo têm em sua mente, tá? Eu não preciso de Jesus, eu não preciso de igreja para ter Deus, tá? Eu não preciso ir para a igreja para eu ter Deus, já tenho Deus no meu coração. Esses são uns dos pensamentos, tá? Que eu já pensei também dessa forma, e muitas pessoas por aí pensam dessa forma, acham que não precisa ir para a igreja, acham que não precisa ler a Bíblia, tá? Acham que a Bíblia é uma engenhoca, é algo criado pela mão do homem, tá? Mas a palavra do Senhor nos afirma, ela é viva e eficaz, capaz de dividir corpo, alma e espírito, e a Bíblia nos afirma que ela tem inspiração de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para exortação, repreensão, correção, ensinamento. Isso é o que a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, tá? Então, observe que Jesus, ele deu uma ordenança, tá? Para os discípulos, que era pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações. E, como nós sabemos, tá? O evangelho, ele a cada dia mais, ele nos aproxima de Deus. É através do Evangelho de Jesus Cristo, tá? É que o pecador, ele encontra o caminho, que é Jesus. O Senhor diz na sua palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Ele quem? Jesus Cristo de Nazaré. Então é necessário você saber discernir as coisas
você saber dividir as coisas, o que é religião, o que é servir a Cristo, o que é eu entregar a minha vida para Cristo, o que é eu me arrepender dos meus pecados, o que é eu reconhecer que eu sou pecador, eu falo que eu preciso de Jesus a cada instante. Você precisa entender isso, porque eu, em outrora, quando eu andava nas trevas, na vida de iniquidade, quando as pessoas vinham pregar o evangelho para mim, quando as pessoas vinham anunciar a palavra de Deus para mim, vinham fazer o convite para mim ir na igreja, eu não queria. Eu falava, eu já tenho Jesus no meu coração, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ir para a igreja para eu ter Deus no meu coração. Era assim que eu falava. Imagina só, irmãos, imagina só, eu na minha vida de iniquidade, de pecado, nas trevas, dizendo que tinha Deus, sabendo que eu não guardava os seus mandamentos, eu não fugia da iniquidade, eu cada vez mais eu me atolava no pecado, eu me aprofundava nas trevas, e eu dizendo que tinha Deus no meu coração e que eu não precisava aceitar Jesus, que eu não precisava ouvir a palavra de Deus. Olha só que engano, irmãos. Onde a palavra do Senhor vai nos afirmar que aquele que não guarda os seus mandamentos não conhece. Como é que eu posso ter Deus se a palavra do Senhor vai nos afirmar que aquele que não guarda os seus mandamentos não conhece? Imagina só, irmãos, que obra de engano. Assim tem muitos vivendo dessa forma. Não quer ir na igreja achando que a pessoa está fazendo um convite para seguir uma religião. Agora eu vou te explicar algo aqui sobre religião que talvez você não tenha escutado, não tenha ouvido em muitos lugares por aí, tá? Com certeza o seu amigo de baile não fala isso para você. Com certeza o seu amigo que te chama para fumar maconha, ele não fala isso para você. Louvado seja Deus. Lá no livro de Atos, a gente vai ver que depois que Pedro, ele houve aquela conversão de 5.000 almas para Cristo, depois de Pedro pregar o evangelho de Cristo crucificado na cruz, o Cristo ressurreto que morreu e ressuscitou dentre os mortos. A palavra do Senhor vai nos afirmar que houve uma conversão, ou seja, 5.000 almas aceitaram a Jesus. E a Bíblia diz que, como ia se multiplicando cada vez mais, foram chamados de cristãos. Foram onde começou os primeiros cristãos. Foi nessa época. Observe que naquela época não existia religião. Ninguém nem ousava tocar o nome de religião, porque não existia religião naquela época. Existiam pessoas que adoravam outros deuses, que serviam a outros deuses, cultuavam outros deuses, faziam práticas, abominavam o Senhor. Mas não existia religião. Não existia religião e nem religiões. Aí vem Cristo com o Evangelho, pregando a palavra de Deus, através do seu Espírito Santo que habita dentro daqueles que seguem a palavra de Deus, os discípulos pregando o Evangelho, sendo morto pelo Evangelho, sendo morto pela palavra de Deus, ganhando almas para Cristo. E a palavra de Deus foi expandindo, se expandindo, almas foram sendo libertas de magia negras, de bruxarias, de outros deuses que eles serviam pagão, e as pessoas foram sendo despertadas através do conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos afirma que eles foram chamados de cristãos, os primeiros cristãos, as primeiras conversões. Você pode observar isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Aí observe que quando Paulo, que era Saulo, ele é levantado para pregar o evangelho para os gentios, Paulo enfrentou uma luta muito grande. Paulo foi preso, foi perseguido por conta da palavra de Deus. A Bíblia diz que os romanos, os judeus, eles começaram a perseguir Paulo. Ele não aceitou, eles não aceitaram a palavra de Deus. Por quê? Porque eles tinham seus costumes, eles tinham suas tradições.
Então, quando Paulo ele vem com o evangelho de Jesus Cristo, pregando um Cristo ressurreto, um Cristo que morreu, que ressuscitou, eles achavam aquilo uma loucura. Eles não acreditavam, eles não aceitavam, eles não acreditavam que Deus era na vida de Paulo, porque eles conheciam Paulo anteriormente, sabia que Paulo era um perseguidor, mas Paulo se tornou uma ferramenta na mão do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles começaram a caluniar, começaram a inventar mentiras, convocam o Sinédrio dizendo, olha, esse homem aí, vem inventando mentiras, quer trazer coisas que nós não aceitamos, quer colocar uns costumes ao qual nós não aceitamos. A nossa comunidade não aceita isso. Ele está apresentando um Cristo que morreu e ressuscitou, um Deus que nós não conhecemos, nós não servimos a esse Deus. Imagina a dificuldade, irmãos, que Paulo não enfrentou para pregar a palavra de Deus, para que eles viessem acreditar no que Paulo estava dizendo. E a Bíblia diz que eles foram chamados de cristãos, tá? Após isso, depois de surgir, depois que o cristianismo ele foi aumentando, que a palavra de Deus foi expandindo, é claro que também toda a vida existiu, lá no Velho Testamento já existia o culto a outros deuses, tá? Jesus abominava isso lá no Velho Testamento, e a gente vê que no Novo Testamento também a gente já vê isso, tá? E a gente vê isso lá nas cartas de Paulo, a gente vê lá em Atos também, tá? Então não é diferente do dia de hoje. Então a cultura, tá? Ela veio vindo lá de trás, e como já existia a palavra de Deus, tá? Há muito tempo, e mundo não aceitava a palavra de Deus, então as pessoas foram criando para si os seus próprios pensamentos, foram criando grupos onde se tornaram hoje, onde se tornou, onde hoje é chamado de religiões. São pessoas que acreditam em outras coisas, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que acreditam em outros deuses e também acreditam em Deus. Então hoje a gente vê vários segmentos, tá? Por conta de pensamentos diferentes, por conta de não acreditar na palavra de Deus. Então tem gente que não acredita no céu, tá? Aí segue aquela religião porque aquela religião ela também não acredita. Tem gente que não acredita que o inferno existe, aí aquela pessoa frequenta aquela religião porque não acredita que o inferno existe. Então isso a gente vê, meus irmãos, há muito tempo atrás, tá? Então isso vem se expandindo, mas a palavra de Deus ela também aumenta a cada dia, tá? Isso tem uma forma, tá? Das pessoas sair da mentira, sair da prisão espiritual, sair do engano, sair da mentira. É através da palavra de Deus. É aí onde entra o X da questão, porque hoje em dia, como eu já falei anteriormente, no Velho Testamento, ou logo no começo, quando Jesus ele começou a pregar o Evangelho, quando Paulo ele começa a pregar o Evangelho, naquela época não existia religiões, existiam culturas diferentes, mas não existiam religiões. Hoje em dia a gente já vive em um mundo onde é dividido por religiões. Então, a gente pregar a palavra de Deus que vai em contra a todo esse sistema, tá? É uma guerra muito grande, porque você vai enfrentar vários tipos de batalhas, batalhas espiritual, batalhas carnais, também, tá, meus irmãos? A gente sabe disso, tá? Porque você vai bater de frente com a mentira, você vai bater de frente com o engano, tá? E nem todo mundo acredita na palavra de Deus, a gente sabe disso. Mas tem um meio de as pessoas serem libertas da mentira. É através da palavra de Deus, é através do Espírito Santo. Então, eu quero que você que esteja aí vendo esse vídeo, você que vai assistir esse vídeo, que você não interprete, tá? Que eu estou falando mal da sua religião, que eu estou falando mal do seu segmento. Eu estou falando de Cristo, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando de algo, de uma experiência que eu passei, que eu convivi, eu senti na pele, tá? Estou falando de Cristo,
eu estou falando de céu, eu estou falando de viver a Cristo, tá? Não estou falando de religião. Eu quero que você se desprenda disso de religião, porque religião nenhuma tem poder nenhum, tá? Que isso fique bem claro, tá, meus irmãos? Religião nenhuma tem poder algum para te libertar de nada, nem de vício, nem de restauração de casamento, nem de religião não tem poder para te levar para o céu, religião também não tem poder para te condenar para o inferno, tá? Então, que isso fique bem claro, porque a gente vê que hoje em dia muitas pessoas elas ficam presas, tá? Na religião. Tem religiões aí que fala que se você sair dela, tá? Os espíritos eles ficam ali perturbando, você não vai ter paz e tal, e as pessoas a gente vê que elas ficam presas com medo de sair, tá? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é religião, tá? A palavra de Deus, ela é o caminho que conduz o homem pecador ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de uma vida de verdade, tá? Para que você tenha uma verdadeira vida em abundância, tá? Só que a gente vê, percebe que no mundo a qual a gente vive, viver a verdade, viver a palavra de Deus está sendo cada vez mais difícil, porque as pessoas elas não aceitam a verdade, elas vê a verdade como uma intolerância, tá? Talvez muitas pessoas estejam me assistindo nesse momento, as pessoas podem estar tendo uma visão errada a respeito daquilo que eu estou falando, tá? Eu estou trazendo uma verdade, as pessoas talvez estejam me interpretando como uma pessoa ignorante, como as pessoas que, como muitos falam, né, intolerante, que critica a religião do próximo, que fala mal da religião do próximo, tá? Se você pedir a Deus para Deus abrir a sua visão espiritual, tá? Você vai ver que o sentido da mensagem não é criticar aquilo que você está seguindo, é falar para você que Cristo não é uma religião, tá? Quando a pessoa te chama, te convida para ir para a igreja, para escutar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, ela não está te chamando para seguir uma religião, tá? É porque faz parte do plano de Deus, primeiro convite, tá? Porque é na igreja onde você senta, você ouve a palavra de Deus, você começa a sentir aquela paz dentro de você, uma paz que você sentia há anos, tá? Você solta um louvor, você encontra amizades verdadeiras, amizades que quer que você se dê bem na vida, tá? Amizades que te ajudam. É claro que na igreja tem pessoas com defeito, tem pessoas que falam mal, dentre outras coisas, a gente não vamos entrar nesse mérito, tá? Porque isso aí é outro assunto. Mas a igreja ainda é o melhor lugar onde o ser humano, pecador, pode estar. Quantas vidas hoje não foram libertas, não foram alcançadas através da palavra de Deus? Você já imaginou se Deus não tivesse levantado esses homens valentes para pregar a palavra, para ir nas bocas de fumo, pregar o evangelho para traficantes, para ladrões, para prostitutas, para as pessoas que o mundo olha e não dá mais nada? Olha quantas pessoas têm sua vida transformadas hoje em dia pela palavra de Deus. Graças ao homem de Deus também, que Deus constituiu, tá? Com verdadeiros pastores, tá? Para estar ali cuidando das ovelhas, para estar ali te instruindo a caminhar com Cristo cada vez mais. Você não vai conseguir, irmãos, jamais, tá? Chegar ao céu, nem eu, nem você, nem ninguém, tá? A não ser pela palavra de Deus. O salmista Davi, ele fala nos seus salmos, tá?
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Olha só que convite especial de Deus para as nossas vidas. Entregar. Essa decisão é uma decisão que tem que partir de mim, tem que partir de você. Isso não depende só de Deus, depende de mim, depende de você. Entregarmos a nossa vida para Jesus. Isso é um convite especial, irmãos, da parte de Deus para as nossas vidas. Então, eu espero que esse mini estudo, tá? Que Deus ele tenha falado com vocês, tá? Que a palavra de Deus, ela não é religião, tá? Que você possa compreender isso, tá? Que você possa começar a meditar na palavra de Deus e você possa compreender que quando alguém te chamava para ir para a igreja, não era para você seguir uma religião, não era para você seguir a religião dele, não era para você estar sendo um participante da igreja dele. O propósito era que você conhecesse a palavra de Deus e você pudesse conhecer o plano de salvação que Jesus tem para as nossas vidas. Que plano é esse, irmão Rafael? O projeto do céu. A palavra do Senhor vai nos falar e vai nos afirmar no Evangelho de Jesus Cristo, assim escreveu João, capítulo 14, versículo 1 a seguir. Ele vai nos falar, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria vos dito que eu vou para o Pai preparar a vossa morada. E quando eu tiver vos preparado, eu voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso foi uma mensagem que Jesus deixou para as nossas vidas, para nós não desistirmos da sua promessa. Ele vai voltar, ele vai nos levar com ele. Isso é se a gente não morrer daqui para lá. E se morrermos também, que nós morremos com Cristo, porque sabemos que morrer com Cristo é lucro. Então, meus irmãos, como eu falei anteriormente, desde os tempos antigos, Jesus, o próprio Deus, ele vem trabalhando para tentar trazer o homem para perto dele cada vez mais. A palavra do Senhor vai nos afirmar que o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer em ver você sofrendo. Ele não tem prazer em ver você nessa vida que você está vivendo. Ele quer te libertar. Ele quer te transformar. Mas para isso depende de você. A palavra do Senhor vai nos afirmar também que eis que estou à porta e bato. O nosso Jesus, irmãos, ele é educado. A Bíblia diz que o inimigo, ele rouba, ele entra, ele rouba. Ele é salteador, ele rouba. Mas Jesus não. Ele bate na porta do teu coração. Deixa eu entrar. Abre a porta. Deixa eu fazer morada na tua vida. Porque a palavra do Senhor vai afirmar que dentro de um corpo não pode habitar dois espíritos. Não pode habitar luz e habitar trevas. Ou luz ou trevas. Ou você serve a Deus ou você não serve. Infelizmente, essa é a realidade, meus irmãos. Dentro de um corpo só pode habitar um espírito. Ou luz ou trevas. Essa é a realidade, tá? Talvez você esteja vivendo essa vida sofrida nas drogas, na cachaça, na mentira, na prostituição, no roubo, no assalto, no tráfico, fazendo coisas que não têm agradado a Deus, porque infelizmente a sua vida se encontra em trevas.
E Jesus, ele não quer isso para sua vida. Jesus, ele não quer ver você nessa prisão, porque isso aí é caminho de morte. A Bíblia nos fala que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim é morte. Talvez você esteja vivendo essa vida, talvez você esteja ganhando dinheiro, você está achando muito massa, muito divertido, essa adrenalina, e você está metendo fita, metendo arma, dando tiro. Talvez você esteja achando massa isso, mas Satanás, ele está batendo palmas. Ele quer a tua alma. A alma essa que foi paga com preço de sangue lá na cruz do Calvário. É por isso que Satanás, irmãos, ele trabalha dia e noite para levar vidas, tá, para o inferno. É por isso que o reino de Deus é pregado. É por isso que a salvação é pregada. Para que você possa crer no poder de Deus. Crer que Jesus, ele pode transformar a tua vida. Tenha certeza, irmãos, tá? Que a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, tá? Tenha certeza que Jesus, ele vai começar a mudar a tua vida, começar a mudar a tua história. Eu não estou falando aqui de prosperidade, eu não estou falando aqui que você vai ganhar um carro, que você vai ganhar uma moto, que Deus vai te dar uma mansão, tá? Estou falando de libertação. Porque antes de vir as bênçãos, tá? Primeiro ele quer que você tenha um conhecimento da palavra dele. Ele quer que você entenda o propósito. Porque muitas pessoas se frustram no evangelho, porque as pessoas vão para a igreja, vão para Cristo em busca de algo, tá? Elas não querem se arrepender dos seus pecados, elas não querem mudar de vida carnalmente, mudar pensamentos. Ela quer as bênçãos de Deus. Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, me dá aquele carro que eu pedi. Senhor, cadê minha moto? Senhor, a esposa que eu tanto peço a ti. Aí, ó, quando recebe, ó, sai da presença. Infelizmente, são pessoas que não vão para Cristo buscar a sua face, buscar arrependimento. São pessoas que vão em busca somente das bênçãos. E Deus conhece, irmãos, esses corações. Deus conhece esses corações. É necessário, primeiramente, a gente buscar o reino de Deus. Como a palavra fala lá no Evangelho de Jesus, se inscreve em Mateus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, busca o reino de Deus, busca a sua libertação, busca a mudança de Deus na sua vida, e pode ter certeza que aquilo que você precisa, o Senhor ele vai colocando na sua vida. O Senhor ele sabe do que você precisa. O Senhor ele sabe do que você necessita. Então, primeiramente, busque o reino de Deus. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, todos vocês que compartilhou, vocês que ficaram comigo até agora, tá? Escutando a palavra de Deus. Que Deus possa desde já abençoar toda a tua casa, a tua família, os teus projetos. Que você venha ter uma vida abençoada, tá? Você que precisa de libertação, que o Senhor ele possa te visitar nesse momento. Que o Senhor ele possa estar repreendendo toda a legião de demônios que está agindo sobre a tua vida, todo espírito do vício, toda depressão, toda obra das trevas, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, todo pacto que foi feito contra a tua casa, contra a tua vida, que venha ser jogado por terra em nome de Jesus. Eu decreto a falência de Satanás sobre a tua vida, em nome de Jesus.
Eu peço que você que está aí do outro lado, você repita comigo: a minha vida está coberta pelo sangue de Jesus. A minha vida está coberta pelo sangue de Jesus. A minha casa está coberta pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês, tá, meus irmãos? Peço que vocês orem pela minha vida, tá? Orem pela minha casa, orem pela minha família, orem pelo meu ministério, tá? Não é fácil, tá? Pregar a palavra de Deus nos últimos dias, tá? Ainda mais pregar a verdade, pregar céu, pregar inferno, pregar contra o pecado. A gente sabe que o mundo, a gente vai na contramão do mundo. Então, isso é muito difícil hoje em dia. É uma luta espiritual muito grande. Só quem passa sabe a luta espiritual que é você pregar nos dias de hoje, tá? Pregar bonança é muito fácil, tá? Pregar que Deus vai abrir uma porta de emprego em 7 dias, para pregar que está vindo uma bênção de Deus daqui a tantos dias, daqui a tantas horas, que nem a gente vê muitos falsos profetas por aí em redes sociais, tá? É muito fácil. Esse não é o evangelho de Cristo, tá? Isso não é Deus que está falando na boca desses caras aí. Pode ter certeza disso. Isso não vem de Deus. Observe que João Batista, ele vem pregando, fazendo um caminho, abrindo um caminho e pregando o arrependimento de pecados. Arrependei-vos, arrependei-vos e credes no Evangelho. É chegada a hora. Jesus, quando veio pregando também, veio pregando arrependimento. Jesus falou: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os médicos, os sãos, não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, meus irmãos, a gente vê também lá no livro de Atos, Paulo pregando arrependimento de pecados, Paulo pregando arrependimento de pecados, Pedro também, João também falou sobre arrependimento, tá? Então não existe esse evangelho onde muitos têm pregado aí, tá? O verdadeiro evangelho, ele te muda de dentro para fora. Ele muda o teu pensamento, ele muda o teu jeito de ser, teu modo de agir, teu jeito de falar, teu jeito de pensar. O próprio Espírito Santo, ele começa a trabalhar na sua vida, tá? Esse evangelho que muitos têm pregado aí não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de bênçãos não é o evangelho de Jesus. É claro que Jesus, ele pode te abençoar. É claro que Jesus, ele pode fazer um milagre na tua vida e te dar uma casa sem você ter condição de comprar. É claro, a gente não está aqui limitando o poder de Deus. Mas o propósito de Deus é primeiro que você se arrependa, que você reconheça o que Ele fez por você naquela cruz. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, tá? Derrame bênçãos sem medida, espirituais, carnais, daqueles que vocês necessitam sobre a vida de vocês, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe.